Hoje exploraremos um tema central em nossa fé cristã, a graça. Vamos analisar a origem, o significado e as referências bíblicas da palavra graça, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Também entenderemos em que língua o Antigo Testamento foi escrito e as línguas em que os rolos mais antigos do Novo Testamento foram redigidos. Que este estudo fortaleça a nossa compreensão da graça divina. A palavra graça deriva de raízes em várias línguas antigas, como o grego, charis, e o hebraico, shem. Essas raízes significam a ideia de favor, benevolência e o amor não merecido. Ou seja, a graça é o favor imerecido de Deus concedido aos seres humanos. É o amor indivíduo que transcende nossos méritos e nos oferece salvação e benção. Graça no Antigo Testamento. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua original das escrituras do Antigo Testamento. Isso inclui livros como Gênesis, Êxodo, Salmos, Isaías e muitos outros. Alguns livros menores do Antigo Testamento, principalmente os livros de Daniel e Esdras, contêm menções em aramaico, que era uma língua semítica comum na região. Embora a palavra graça no Antigo Testamento não seja frequentemente usada, a ideia de favor divino está presente. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, onde está escrito: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 17, e o Senhor disse a Moisés: Farei também isto que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Deus demonstra sua graça a Moisés, prometendo sua presença e orientação. O Novo Testamento da Bíblia foi originalmente escrito em grego, que era a língua comum da época no mundo grego-romano. Os originais do Novo Testamento, conhecidos como autógrafos, não existem mais, pois foram escritos em papiro ou em pergaminho, que se deterioraram ao longo dos séculos. No entanto, temos cópias manuscritas antigas que foram traduzidas em diferentes momentos ao longo da história. A palavra graça é um tema central no Novo Testamento e é amplamente discutida. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, onde diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. No livro de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Portanto, a graça não é uma denominação cristã, tampouco um movimento religioso ou placa de igreja. A graça é um dos conceitos mais profundos e belos de nossa fé cristã. Ela reflete a generosidade, o favor e o amor incondicional de Deus por nós, sua benevolência e seu desejo de nos salvar. As línguas dos originais das Escrituras variam entre hebraico e grego. A mensagem de graça é universal, é central em ambas as partes da Bíblia. Que possamos compreender e apreciar plenamente a graça de Deus em nossas vidas e compartilhá-las com os outros. Deus nos abençoe.